Êxodo capítulo 11. O 10º golpe, a morte, versículo 1. O Eterno disse a Moisés: Vou atingir o faraó e o Egito mais uma vez, e será a última. Depois disso, ele os deixará sair. Quando ele os libertar, o Egito será passado para vocês. Eles vão querer livrar-se de vocês o mais rápido possível. Façam o seguinte: diga aos homens e mulheres do povo que peçam aos vizinhos objetos de prata e de ouro. Deus fez que os egípcios se mostrassem generosos. Além disso, Moisés era muito admirado pelos egípcios, uma figura pública de respeito entre os membros da corte e o povo em geral. Moisés mais uma vez advertiu ao faraó: Mensagem do Eterno. Hoje, à meia-noite, passarei por todo o Egito, e todos os primogênitos no Egito morrerão, desde o primogênito do faraó que se senta em seu trono, até o primogênito da escrava que trabalha no moinho, até mesmo os primogênitos dos animais. Haverá choro de uma ponta a outra do país, um lamento como nunca se ouviu, nem se ouvirá de novo. Mas contra os israelitas, sejam homens, sejam mulheres, sejam animais, nem mesmo um cachorro latirá, para que você saiba que o Eterno faz clara distinção entre Egito e Israel. Então, todos os seus súditos vão dobrar os joelhos e implorar: Saiam daqui, você e seu povo, e é claro que sairei. E Moisés, fervendo de raiva, saiu da presença de Faraó. O Eterno disse a Moisés: O Faraó não vai dar crédito às suas ameaças, por isso vou multiplicar os sinais da minha presença e dos meus atos na terra do Egito. Moisés e Arão realizaram todos esses sinais na presença de Faraó, mas o Eterno fez que ele ficasse mais obstinado ainda. E o Faraó se recusou a liberar os israelitas. Abrindo um parêntese de reflexão do capítulo 11, as pragas foram como uma produção dramática em 10 atos, com a nação do Egito ocupando teatro. Em cada cena, uma grande bola de demolição veio de uma grande altura, demolindo um pilar do poder egípcio. O drama foi apresentado a uma plateia lotada durante pouco mais de 8 meses. Quando terminou, não havia nada, a não ser uma pilha de destroços, lixos e cadáveres. O mito da invencibilidade do Egito e da soberania do faraó foi jogado ao chão. E em seu lugar foi estabelecida a base sólida da soberania de Yahvé. Em algum momento da nossa vida, todos nós fomos escravos no Egito, de um modo ou de outro. Ao que parece, naquele mundo de tiranos, poderes alheios a Deus exercem domínio sobre a nossa vida, ditando o nosso destino. No entanto, a verdadeira liberdade não vem de uma revolta de escravos, vem antes do resgate realizado pelo Deus soberano. De fato, é através do resgate de Deus, não da nossa revolta, que a soberania divina não apenas nos é demonstrada, como também nos é assegurada. Capítulo 12. Moisés e Arão ainda estavam no Egito quando o Eterno disse a eles: Este será o primeiro mês do ano para vocês. Informem toda a comunidade de Israel que no dia 10 deste mês, cada homem deve separar um cabrito ou um cordeiro para sua família, um para cada casa. Se a família for pequena demais para um animal, ele deve ser dividido com o vizinho, de acordo com o número de pessoas. Levem em conta a quantidade que cada pessoa irá comer. O animal deverá ser um macho saudável de 1 ano de idade. Vocês poderão optar por um cordeiro ou por um cabrito. Mantenham o animal preso até o dia 14. Depois, o sacrifiquem. Toda a comunidade de Israel fará isso ao pôr do sol. Em seguida, recolham um pouco de sangue do animal para passar sobre os batentes e na viga superior da porta da casa em que vocês comerão o animal. Nessa noite, vocês devem comer a carne assada, acompanhada de pão sem fermento e de ervas amargas. Não comam nada cru, nem cozido em água. O animal inteiro deve ser assado, até mesmo a cabeça, pernas e vísceras. Não deve sobrar nada para amanhã seguinte. Se houver sobras, elas deverão ser queimadas.
Vocês deverão comê-los vestidos, como se estivessem prontos para sair, com sandálias nos pés e cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Eterno. Na mesma noite passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos do país, seja homem, seja animal, com uma sentença aplicada sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Eterno. O sangue será um sinal da casa em que vocês moram. Quando vir o sangue, passarei direto, e nenhuma desgraça virá sobre vocês quando eu atingir a terra do Egito. Esse dia deverá ser sempre lembrado por vocês e comemorado como uma festa ao Eterno por todos os seus descendentes. Uma festa fixa que deverá ser sempre celebrada. Vocês comerão pão sem fermento, matzot, durante 7 dias. No primeiro dia, tirem de casa todo o fermento. A pessoa que comer alguma coisa com fermento entre o primeiro e o 7º dia será eliminada de Israel. Separem o primeiro dia e o 7º, pois são dias sagrados. Não trabalhem nesses dias. A única atividade permitida é o preparo das refeições. Comemorem a festa dos pães sem fermento. Ela marca o dia exato em que usei meu poder para tirá-los da terra do Egito. Todas as gerações que estão por vir devem guardar esse dia. É uma festa fixa que deve ser sempre comemorada. No primeiro mês, começando no fim da tarde do dia 14 até o fim da tarde do dia 21, vocês devem comer pão sem fermento. Durante os 7 dias, ninguém deve ter fermento guardado em casa. Quem comer algo que contenha fermento, seja visitante, seja nascido na terra, será eliminado da comunidade de Israel. Repito, não comam nesses dias nada que contenha fermento, apenas matzotes. Moisés reuniu todos os líderes de Israel e os instruiu: escolham um cabrito ou um cordeiro para cada família e sacrifiquem um animal para a Páscoa. Peguem um feixe de hisopo, molhem-no numa vasilha com sangue e passem sobre os batentes e na viga superior da porta. Ninguém deve sair de casa antes do amanhecer. O Eterno passará para atingir o Egito. Ele não entrará na casa que tiver a porta marcada com sangue, ou seja, não permitirá que o destruidor entre naquela casa para matar. Sigam essas instruções. Elas são leis eternas para vocês e para seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Eterno dará a vocês, de acordo com a promessa que fez, continuem a observar todas essas coisas. E quando seus filhos perguntarem por que fazemos isso, expliquem a eles: é o sacrifício da Páscoa feito ao Eterno, que não passou pela casa dos israelitas no Egito quando atingiu com morte. Em vez disso, ele nos resgatou. Depois dessas palavras, o povo se curvou e adorou. E os israelitas fizeram tudo o que o Eterno havia ordenado a Moisés e Arão. À meia-noite, o Eterno matou todos os primogênitos do Egito, desde o primogênito do faraó, que se sentava no trono, até o primogênito do prisioneiro no cárcere. Matou também todos os primogênitos dos animais. Naquela noite, o faraó saiu da cama, bem com todos os membros da corte e os demais habitantes do Egito, e por todo o Egito. O povo chorava e lamentava sua perda. Não havia uma casa sequer em que não houvesse um morto. Na mesma noite, o faraó chamou Moisés e Arão e disse: vão embora daqui, vocês e todos os israelitas. Vão e prestem culto ao Eterno como quiserem. Levem suas ovelhas e gado, o que quiserem, mas saiam do país e me deem a sua bênção. Os egípcios não viam a hora de se ver livre dos israelitas. Por isso, os pressionavam e apressavam, dizendo: vamos todos morrer. O povo pegou a massa de pão sem fermento e enrolou formas de pão com as roupas. Assim, podiam transportá-la nos ombros. Os israelitas haviam seguido à risca as instruções de Moisés e pedido aos egípcios roupas e objetos de prata e de ouro. O Eterno fez que os egípcios se mostrassem generosos para com o povo. Eles não negaram nada aos israelitas. Estes raparam os egípcios. Os israelitas saíram de Ramsés e partiram na direção de Sucote.
uma multidão de 600 mil homens a pé, aproximadamente sem contar mulheres e crianças. Um grande número de pessoas desqualificadas aproveitou a ocasião para ir com eles. Havia também imensos rebanhos e muito gado. Os israelitas assaram bolos com a massa trazida do Egito, preparada sem fermento. Eles saíram tão apressados do Egito que nem tiveram tempo de preparar comida para a viagem. A Páscoa, versículo 40. Os israelitas viveram no Egito 430 anos. Ao fim desse período, exatamente no último dia, todo o exército do Eterno saiu daquele país. O Eterno fez vigília toda aquela noite, cuidando dos israelitas enquanto os tirava do Egito. Por causa disso, todas as gerações de Israel deverão honrar o Eterno, fazendo vigília nessa noite. O Eterno disse a Moisés e a Arão: são essas normas para a comemoração da Páscoa. Nenhum estrangeiro deverá comê-la. O escravo que houver sido comprado e circuncidado poderá comê-la. Eventuais visitantes ou trabalhadores contratados não poderá comê-la. Ela deve ser comida dentro de casa. Não levem a carne para a rua. Nenhum osso deverá ser quebrado. Toda a comunidade de Israel deve participar da refeição. Se algum imigrante que vivia no meio de vocês quiser comemorar a Páscoa do Eterno, todos os de sua família que forem do sexo masculino terão de ser circuncidados para poder participar da refeição. Ele passará a ser tratado como um natural da terra, mas quem não for circuncidado não poderá comer da Páscoa. As mesmas normas valem para o natural da terra e para o imigrante que vive no meio de vocês. Os israelitas fizeram exatamente como o Eterno havia ordenado a Moisés e Arão. No mesmo dia, o Eterno tirou os israelitas da terra do Egito, tribo por tribo. Abrindo um parêntese de reflexão do capítulo 11. O primogênito é o sinal e o portador da vida em uma família. Inerente ao primogênito está a evidência da nova vida e a promessa de que a vida continua. Ao comer daquela refeição, o povo de Deus se lembraria da noite que Deus passara pelo Egito e matara todos os primogênitos das famílias e dos animais egípcios, mas que passara sobre as casas dos hebreus marcadas com o sangue do cordeiro. Desde então, aquela se tornou a refeição da Páscoa. A expressão passar sobre é muito forte em hebraico e pode ter um sentido mais amplo se a entendermos como pular por cima. Com toda a sua solenidade própria da noite, podemos detectar aqui uma leve nota celebrativa nesse pular. Aquela noite da 10ª praga e da refeição pascal marcou o teste conclusivo da soberania. Por um lado, o faraó tentava dar sustentação a uma civilização que tinha sido emocionalmente abalada, com todos os lares pranteando a morte do seu primogênito. E por outro, Deus liderando uma congregação de cerca de 1 milhão de homens, mulheres e crianças para uma vida de liberdade, vida viva e a caminho de adorá-lo, pulando de tanta alegria e tendo muito que celebrar. Exatamente isso é o que caracteriza todos os que são verdadeiramente libertos. Capítulo 13, versículo 1. O Eterno disse a Moisés: consagrem a mim todos os primogênitos. O primeiro a nascer entre os israelitas, seja homem, seja animal, será meu. Moisés fez este pronunciamento ao povo: lembrem-se sempre deste dia. Foi neste dia que vocês saíram do Egito, da casa da escravidão. O Eterno tirou vocês de lá com o poder da sua mão. Não comam pão que contenha fermento. Vocês estão saindo na primavera, no mês de Abibe, e deverão repetir essa cerimônia no mesmo mês depois que o Eterno tiver estabelecido vocês na terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos heveus, dos jebuseus, como ele prometeu a seus antepassados. Ele dará a vocês uma terra em que manam leite e mel. Vocês deverão comer pão sem fermento durante 7 dias, e no 7º dia celebrarão uma festa ao Eterno. Durante 7 dias comerão apenas pão sem fermento.
Em nenhum lugar deverá haver fermento ou coisa fermentada. Nesse dia, digam a seus filhos: é por causa daquilo que o Eterno fez por mim quando saí do Egito. O dia que vocês vão guardar será como um sinal em sua mão, um memorial entre os seus olhos. A instrução do Eterno na boca de vocês. Foi com o poder da sua mão que o Eterno tirou vocês do Egito. Ano após ano, celebrem esse ritual nos dias indicados. Quando o Eterno os estabelecer na terra dos cananeus, como prometeu a vocês e a seus pais, e entregá-la a vocês, separem para o Eterno o primeiro a nascer. Todos os primogênitos entre os animais pertencem ao Eterno. Se quiserem, poderão resgatar a primeira cria da jumenta, substituindo-a por um cordeiro. Se optarem por não resgatá-la, deverão quebrar o pescoço do animal. Vocês deverão resgatar todos os primogênitos do sexo masculino entre seus filhos. Quando seus filhos perguntarem: o que isso quer dizer? Expliquem: o Eterno, com o poder da sua mão, nos tirou do Egito, onde éramos escravos. O faraó estava obstinado e não queria nos deixar sair, mas o Eterno matou todos os primogênitos no Egito, de homens e de animais. É por isso que ofereço em sacrifício ao Eterno todos os machos que nascem primeiro e resgato o menino primogênito. Essa declaração servirá como um sinal em suas mãos, um símbolo no meio da testa de vocês. O Eterno nos tirou do Egito com o poder da sua mão. Depois que o faraó deixou o povo sair, Deus não o conduziu pelo caminho mais curto, que passava pela terra dos filisteus, pois pensou: se o povo deparar com a guerra, mudará de ideia e vai querer voltar para o Egito. Então, Deus conduziu os israelitas pelo caminho do deserto, rodeando o Mar Vermelho. Eles saíram do Egito em formação militar. Moisés levou com eles o osso de José, pois este havia feito a família jurar solenemente, dizendo: com certeza Deus os responsabilizará se não o fizerem. Por isso, não deixe de levar meus ossos com vocês. Eles saíram de Sucote e acamparam em Etã, à margem do deserto. Durante o dia, o Eterno ia à frente deles numa coluna de nuvem, para orientá-los no caminho, e à noite numa coluna de fogo que os iluminava. Por isso, eles podiam viajar sem impedimento de dia ou de noite. A coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo à noite acompanhavam o povo o tempo todo.